Bom dia. Sim. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer em nome do município de Vila Real de Santo António e da Eurocidade do Guadiana a vossa presença aqui hoje. Hoje vamos dar-vos a conhecer a nova marca turística da Eurocidade do Guadiana, a Fronteira Líquida. Assim sendo, passo a palavra ao nosso diretor, Fran Munhoz, que irá então dar início à apresentação. Buenos días, bom dia. A imagem da Fronteira Líquida que hoje apresentamos é mais do que uma marca, é uma imagem turística. É fundamentalmente um símbolo de cooperação transfronteiriça. No âmbito do turismo, achávamos que éramos concorrentes, até que chegou o momento em que os dirigentes políticos e empresariais perceberam que os dois lados do Guadiana tinham uma situação periférica nos nossos países e nas nossas regiões, mas mesmo assim, juntos, tornávamos-nos como centro e ponto de ligação de duas importantes regiões turísticas, Algarve e Andaluzia. A Eurocidade do Guadiana é um território com 3.000 anos de história. Tem a fronteira mais antiga da Europa e também com uma grande riqueza cultural. Dos grandes rios ibéricos, duas culturas que complementam-se e duas línguas que podem ser falar e entender entre elas. Dos idiomas que conviven y que a veces se funden en eso que llamamos portuñol o también espagués. Ha habido un proyecto Euroguadiana que definió la creación de una estrategia de turismo conjunta para promocionar un nuevo concepto de turismo, el turismo en la frontera. Disfrutar de un espacio que siempre estuvo cerrado o por el que únicamente se permitía en determinadas situaciones cruzar. Ahora las fronteras ya no solo se cruzan, también se pueden recorrer y se pueden participar en muchas experiencias que guardan la historia de estos espacios que durante siglos estuvieron vigilados y casi prohibidos. La Frontera Líquida, la marca que hoy traemos aquí los tres municipios, tiene tres ejes temáticos donde se refleja fundamentalmente la dualidad y la especificidad de nuestro territorio. El espacio geográfico y natural se ha utilizado el eslogan "Dos paisajes y una mirada". Para las experiencias hemos querido recuperar esa palabra tan importante para nosotros, contrabando, pero ahora contrabando de emociones. Y el patrimonio común, al que hemos denominado Territorio Museo, el mismo nombre que también lleva una actuación con la que vamos a unir el patrimonio cultural de las tres poblaciones, patrimonio arquitectónico, natural e inmaterial de Ayamonte, de Castromarín y de Vilarreal de Santo Antonio, van a estar interpretados de una manera única que harán al visitante recorrer la totalidad de nuestro territorio. Recordemos siempre que la Eurociudad del Guadiana es Algarve y es Andalucía. Reunimos lo mejor de ambas regiones, representamos a ambos países y tenemos en nuestro territorio muchas joyas por descubrir. Y eso es lo que pretendemos difundir a través de estas campañas y dar a entender a quienes nos visiten que la nuestra es fundamentalmente una tierra de convivencia, de fraternidad y de acogimiento, con espacios abiertos, con naturaleza, con personas que reciben y fundamentalmente acogen al visitante, porque esa es nuestra forma de ser y así
entendemos la vida. Quiero dar las gracias a los que hoy nos acompañáis aquí, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, del streaming y a los oyentes de la emisora Radio Ayamonte que está en estos momentos transmitiendo en directo. Cedo ahora la palabra a los representantes municipales que están hoy aquí. Francisco Amaral, presidente de la Eurociudad del Guadiana y de la Cámara Municipal de Castromarín. Álvaro Araújo, presidente de la Cámara de Vilarreal de Santo Antonio, y Remedios Sánchez, concejala de Cooperación Transfronteriza del Ayuntamiento de Ayamonte. Bons dias a todos. Uma saudação especial ao Presidente da Região de Turismo do Algarve, meu amigo João Rodrigues, ao Presidente da AETA, meu amigo Hélder Martins, ao Presidente da Câmara de Vilarreal de Santo António, meu amigo Álvaro Araújo, e à Remédios, vereadora da Câmara de Ayamonte. Eu penso que em boa hora estes três municípios, Vilarreal de Santo António, Castromarim e Ayamonte, resolveram associar-se para aproveitar as sinergias de cada um e vender este destino turístico único. Aproveitando acima de tudo a centralidade da aerocidade entre dois aeroportos, o aeroporto de Faro e o aeroporto de Sevilha. Há estudos que revelam que em 2050 a zona mais hiperpovoada da Europa é precisamente o sul de Portugal e o sul de Espanha. A tal, não é estranho o clima que aqui se vive, a beleza das suas praias, a beleza silenciosa da sua serra, o património arquitetónico, o património histórico, a cultura destes povos, o golfe, a afabilidade das suas gentes e, acima de tudo, a tranquilidade e a paz de que cada vez tem mais importância. Hoje que vivemos em guerra, a paz. Esta união destes três municípios só faz sentido se ela for complementada com a participação ativa da sociedade civil nas mais diversas áreas. Na área económica, na área cultural, na área desportiva e na área social. E daí a importância da nossa hotelaria, da nossa restauração, trabalhar em uníssono com esta aerocidade. Este é um esforço que estamos a desenvolver e para o qual contamos com todos os poderes políticos, nacionais e comunitários. E terminava dizendo, vale a pena viver nestes três municípios, vale a pena sentir a alma das gentes destes três municípios e, acima de tudo, vale a pena visitar estes três municípios que, no fundo, são um só destino. Bien, buenos días, buen día a todos y todas las personas que estamos aquí para escuchar, como ya se ha oído con anterioridad, hablar de este destino turístico tan extraordinario que lo conforman los dos países de España y Portugal y que están en el sur del sur de Europa. Ayamonte, Vilarreal de Santo Antonio y Castromarín conforman la Eurociudad del Guadiana. Esa Eurociudad del Guadiana pretende, desde sus comienzos, dar a conocer todo su patrimonio en esos tres territorios que han tenido a lo largo de la historia incluso un denominador común, el río, la frontera líquida. Realmente, cuando hablamos de frontera líquida, es con el ánimo de decir y de dar a significar que no existe frontera. El agua se diluye, por tanto, no hay frontera, no existe frontera entre España y Portugal. Y ahí es donde el ánimo de esta expresividad de dar a conocer en esta Feria Internacional de Lisboa, nuestro pequeño rincón del Algarve y de Andalucía, como bien también comentaba nuestro director general de la Eurociudad y como hablaba igualmente nuestro querido presidente de la misma,
Amaral, que es a la vez presidente de la Cámara Municipal de Castromarín. Yo, desde la parte que me corresponde como vereadora, concejala del Ayuntamiento de Ayamonte, de la cooperación transfronteriza, intentamos por todos los medios que sea efectiva esa cooperación entre los tres municipios, que no exista frontera y en conjunto lleguemos al objetivo que es deseado para todos, que es que este destino turístico del Algarve y Andalucía sirva para un disfrute de todos los sentidos que el ser humano tiene consigo. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Região de Turismo do Algarve, meu querido amigo João Fernandes, Sr. Presidente da Eurocidade de Guadiana e Presidente da Câmara Municipal de Castromarim, meu querido amigo Francisco Amaral, o Sr. Diretor da Eurocidade de Guadiana, Francisco Munhoz, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e responsável pelo Pelouro do Turismo, Dr. Ricardo Cipriano, a Sra. Concejala do Ayuntamento de Ayamonte, Remédios Sánchez, aqui a representação da Alcaldesa e do município de Ayamonte, o Sr. Presidente da AETA, Dr. Hélder Martins, todos os representantes das entidades ligadas ao turismo do Algarve, os responsáveis pela organização deste evento, da Eurocidade de Guadiana na Bolsa de Turismo de Lisboa, e a todos os presentes. Devo dizer-vos que é para mim uma honra inestimável representar o município de Vila Real de Santo António num evento tão importante como o que hoje aqui testemunhamos. A Eurocidade do Guadiana nasceu em 2013 e teve como pano de fundo a assinatura de um acordo de cooperação entre os municípios de Vila Real de Santo António, Castromarim e Ayamonte. O principal objetivo dessa cooperação era unir e rentabilizar os recursos de cada um dos municípios numa visão global e unificadora do território. Mas não só. Esse acordo marcou também o início de um projeto ambicioso que desenvolveu meios de cooperação transfronteiriça, transnacional e interregional suscetíveis de alavancar a coesão económica, social e territorial da União Europeia. A Eurocidade do Guadiana realizou ao longo dos anos um trabalho excepcional de promoção conjunta do património cultural dos três municípios. Apostou em atividades que contribuíram para a consolidação e para o desenvolvimento do tecido empresarial da região. Criou e desenvolveu uma estratégia promocional comum que apostou e aposta no turismo como dos principais vetores de desenvolvimento da nossa região. O projeto A Fronteira Líquida responde de modo cabal às premissas que se centram no desenvolvimento turístico da União Europeia. Trata-se de ter uma visão de largo espectro que pretende incrementar a liderança da Europa como o principal destino turístico mundial. Eis o grande objetivo deste projeto. O Rio Guadiana é muito mais do que uma fronteira líquida. É o ponto principal de convergência de valores, de recursos, de conhecimento, de património e, principalmente, da união de um território comum aos três municípios. A fronteira líquida assume-se como a marca turística dessa região privilegiada, circundada pelo rio e pelo mar, dona de um clima de exceção em que o sol e a praia se complementam e desvendam a beleza natural de uma região com características únicas. O projeto A Fronteira Líquida apresenta-se também como um destino turístico de excelência de caráter inovador, apostado num trabalho sério de promoção conjunta e altamente competitiva nos mercados internacionais de turismo. Cumpre-me dirigir um enorme bem-aja aos três municípios envolvidos neste projeto,
Ayamonte, Castro Marim e, claro, Vila Real de Santo António. A todos os que diariamente trabalham para que a Eurocidade do Guadiana alcance o lugar insigne que já é seu por direito, saúdo este projeto e desejo que cumpra o sucesso que todos auguramos. Bem-aja a todos, muito obrigado. Assim sendo, de modo a terminar a apresentação, iremos projetar o vídeo promocional da Fronteira Líquida. Convido-vos ainda, após a apresentação do vídeo, a degustar alguns dos nossos produtos regionais. Obrigada a todos e a todas. Um dia disseram-me que o tempo passa e que às vezes passa rápido demais. Como se anunciasse outro dia bom. Talvez um dia ainda melhor do que o de ontem. Que a arte é o que ajuda a reconhecer a beleza que existe à nossa volta. Para mim, a melhor forma de aproveitar o tempo é viajar. Deixar o espírito livre ao sabor do vento, inebriado pelos sons, aromas